Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa terça-feira, 7 de janeiro. Não é segredo pra ninguém que o Botafogo e todas as demais equipes do futebol brasileiro, especialmente destacando os nossos concorrentes da Série A, tá todo mundo ativo no mercado, fazendo sondagens, consultas, propostas, negociando justamente para poder reforçar seus respectivos elencos, visando essa próxima temporada de 2025, que promete ser bastante desafiadora, até por conta do calendário. O calendário vai ser uma loucura, uma insanidade nessa temporada. Portanto, você vai precisar não só de um time muito bom, mas também um elenco com profundidade suficiente para que você possa ir ao longo da temporada fazendo aquela rotatividade, descansa um grupo, agora coloca esses jogadores e você consegue manter o nível competitivo. O Botafogo, claro, precisa de várias contratações. Ainda não confirmou nenhuma. A probabilidade maior é que o primeiro reforço anunciado, concretizado, seja o zagueiro Jair, atleta de 19 anos do Santos. A gente vai pagar 12 milhões de euros, com mais 2 milhões de euros de bônus, com metas atingíveis, claro, fora Tiquinho Soares, que topou jogar na equipe da Vila Belmiro. Inclusive, essa negociação deu o que falar, você sabe disso, mas esse não é o foco desse vídeo. O que vale destacar aqui é que o Botafogo, claro, vai precisar se movimentar bastante, especialmente por conta do seu banco de reservas. No 11 ideal, pelo menos até aqui, ninguém saiu. A gente sabe que tem a situação do Luiz Henrique, do Almada, essa possibilidade deles irem para o Lyon, mas ao mesmo tempo, a equipe francesa está sob um transfer ban. E no dia 10 de janeiro, o Lyon, a sua diretoria, vai ter uma reunião com o órgão regulador da Ligue 1, justamente para tentar derrubar essa proibição e conseguir registrar pelo menos Thiago Almada. Então a gente sabe que é muito difícil imaginar que até o encerramento da janela europeia, Almada e Luiz Henrique continuem por aqui. A gente sabe disso. Mas até aqui, os dois com contrato ativo com o Botafogo. Só que quando a gente olha para o nosso banco, aí a situação é bem diferente, né? Se no 11 ideal a gente pode ter duas baixas dos 11 ali titulares, no banco de reservas uma série de jogadores já deixou o Botafogo. A gente está falando do Marçal, do Tietê, do Eduardo, o Tiquinho agora, confirmando essa negociação com o Santos, também partindo. Você tem o Pablo que saiu, o Adrielson, o Hugo, o Romero, enfim, vários atletas. E o Botafogo precisa justamente fazer essas reposições. E aí que surge um grande ponto que eu queria levantar aqui com vocês. A influência da janela europeia na maneira como o Botafogo vai fazer as suas movimentações ainda nesse mês de janeiro. Eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, eu não vou lembrar exatamente a data, mas teve um tempo atrás que o Textor deu uma declaração falando justamente sobre o quão importante às vezes é você esperar o encerramento da janela europeia para que você possa fazer alguns movimentos pensando em contratações aqui para o Botafogo. Por que isso? Porque tem muito atleta que, quando a janela europeia está aberta, ele fica naquela expectativa dessa possibilidade de ou rumar para o velho continente, partir para lá para a Europa, ou então, já estando por lá, simplesmente fazer uma mudança. Ah, vou sair de Portugal e vou para a França. Ou vou sair da França, vou para a Itália, permanecendo por lá no velho continente. E isso, claro, tem uma influência, tem um impacto na hora que o Botafogo, de repente, mostra interesse aqui e ali. Se você, por exemplo, mira algum jogador que tem potencial europeu, esse jogador pode falar, bom, agora exatamente eu não quero conversar, porque eu estou tentando permanecer ou partir para a Europa. Mas depois, se nada surgir, aí beleza, surgem novas oportunidades. E o Brasil, querendo ou não, isso vale para todos os times, tá? Não é só o Botafogo, vale para o Flamengo, vale para o Palmeiras, vale para o Corinthians, enfim, para todas as grandes equipes. O Brasil é uma liga secundária no mundo da bola. Não está no grande centro. O grande centro é a Europa. Alemanha, Holanda, França, Portugal, Espanha, Inglaterra, As principais ligas aí do continente europeu. Eu nem acho que todas elas são melhores do que a liga brasileira, tá? A liga holandesa, a liga portuguesa, a liga francesa, na minha opinião, tem nível competitivo inferior à nossa liga, ao nosso campeonato. Mas a gente sabe que o fato de estarem na Europa tem um peso. Muito jogador tem o sonho de ir para o futebol europeu. O Igor Jesus mesmo, nosso atacante, ele já deixou bem claro, ele tem o sonho de jogar na Europa.
É uma coisa do plano de carreira dele. E, eventualmente, em algum momento, isso vai acontecer. Até aqui, contudo, não tivemos uma proposta que, de fato, agradasse o que Textor deseja. E o Textor, nesse sentido, à medida que o Botafogo vai se fortalecendo, né, nas suas finanças e tudo mais, o Textor, até pela força do Grupo Eagle, ele vai dando tom. Você quer contratar jogador do Botafogo, irmão? Então você vai ter que pagar o que a gente quer receber. E o que é muito importante, você passa um recado, você deixa isso bem claro, né, para o mercado. Tu não vai vir aqui e levar por qualquer trocado. Você vai ter que pagar o que de fato o jogador vale. Porque a gente sabe também que existe essa diferença, né? O cara joga no Brasil, tem um valor. O cara tá na Europa, mesmo que seja menos talentoso, ele tem outro valor completamente diferente. As cifras são muito distintas. Então essa questão da janela europeia, no meu entendimento, pode influenciar bastante. E o que é que eu quero dizer com isso? De repente, nesse mês de janeiro, a gente vai ver o Botafogo fazendo 3, 4 contratações. E as demais a partir de fevereiro. A gente precisa de apenas 4 reforços? Não. Pela quantidade de jogadores que saíram, a gente vai precisar de mais. Mas não necessariamente todos esses jogadores chegarão agora. Ou seja, aquela coisa de a gente precisa de todos os atletas aqui, porque vai ter a final contra o Flamengo. O Botafogo não vai trabalhar dessa maneira. Isso eu tenho certeza. Não é informação, é mera opinião, mas uma opinião embasada naquilo que o Botafogo já fez em outros momentos. A gente sabe que o Botafogo, ele normalmente utiliza todo o período de janela. Todo o período de janela. Até o último instante você pode ter alguma novidade no Botafogo. Isso é segredo para você? Para mim não é. Porque é o modus operandi, é a maneira como a SAF, liderada pelo Textor nesse sentido, trabalha. A gente sabe que o Textor, em sentido de janela de transferências, ele é bem ativo, né? Ele tá sempre ali participando, trocando ideias, mesmo que não esteja no Brasil, mas os caras se falam o tempo inteiro. Né? O Alessandro Brito deve falar com o Textor quase que, sei lá, meu irmão, não vou falar 24 horas, que seria um grande exagero, claro, mas você entendeu. É constante, troca de informações, a gente vai avançar então por tal jogador, vai fazer proposta tal. Dependendo do alvo, dependendo do atleta que seja, o Textor toma a dianteira, enfim, é um cara muito ativo nesse sentido. Mas não me surpreenderia, de verdade, não me surpreenderia a gente ver um Botafogo esperando o encerramento da janela europeia para avançar nas principais contratações. É claro que tem alguns casos que você nem precisa pensar muito nisso. Por exemplo, o Muniain, atleta do São Lourenço, 32 anos de idade, ídolo do Atlético de Bilbao. O Muniain, tu não precisa esperar o encerramento da janela europeia. Por quê? Porque ele saiu da Europa para jogar na Argentina por vontade própria. Ele queria passar pela experiência de jogar na Argentina. Vai que o Botafogo consegue mostrar para ele que, nosso projeto é bem atrativo, você vai jogar num time que é campeão da Libertadores, vai jogar a Copa do Mundo de Clubes, você vai estar numa liga extremamente competitiva e disputando tudo em alto nível. O São Lourenço só vai jogar a Copa da Argentina, o Campeonato Argentino. Não classificou para nada internacional. De repente o Botafogo consegue, então não precisa esperar o encerramento da janela. No caso do Bitelo, o Bitelo quer voltar ao futebol brasileiro. Por que ele quer voltar ao futebol brasileiro? Porque tem o conflito lá na Rússia, né? A questão lá na Rússia com a Ucrânia, e você também tem a proximidade de seleção brasileira. Já que o Dorival Júnior, ele está olhando para os atletas que atuam aqui no Brasil. Então o Bitelo, mesmo sendo um jogador que está na Europa, ele vê com ótimos olhos um retorno ao futebol brasileiro. Não à toa já tem bases salariais acertadas com a gente. O Léo Link tá no Atlético Paranaense, mas é reserva. O Atlético Paranaense caiu para a Série B. O Botafogo demonstrou interesse, o Léo Link deu sinal positivo. Mas o Petralha tá fazendo jogo duro. Mas por que seria mais tranquila a contratação do Léo Link, caso o Atlético concorde? Porque o atleta vê como ótima possibilidade ele jogar no Botafogo, atual campeão da América, onde ele pode ter grande destaque. Né? O John pode ser convocado, ele vai ter chance de jogar, sei lá. O John pode ser eventualmente negociado, ele vai ter chance de jogar. Coisas que podem acontecer. A mesma coisa vale, por exemplo, quando você pensa, vamos pegar aqui, quer dizer, a mesma coisa vale não, né? Já é uma situação diferente, melhor dizendo, quando você pega o nome do Cuti Hernandez, o colombiano do Columbus Crew que está lá na MLS. Por que é diferente? O atleta já passou pela Europa,
foi para a Liga Norte-Americana. Quando o Columbus Crew contratou o Cúcio Hernandes, eles pagaram 9,5 milhões de euros. E ele se destacou pra caramba. 39 participações em gols em 40 jogos. Vai que no plano de carreira do Cúcio Hernandes tá a possibilidade dele retornar ao velho continente. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que esperar. Você não consegue chegar e convencer o atleta antes da janela se encerrar. Não tem como. Porque por diversas vezes você pode ter um jogador como esse aguardando para ver se vai chegar alguma coisa da Europa. Eu lembro que no caso do Almada a gente também passou por algo similar. Né? Ficou aquela coisa de não, pode chegar uma proposta de tal montante da Europa porque é o sonho do jogador. Vocês lembram disso? Não foi uma coisa rápida. O nome do Almada surgiu, primeiro parecia que era impossível, daqui a pouco a coisa esquentou, mas não foi assim no intervalo de 24 horas, né? A gente precisou de um tempinho ali. Então, assim, a gente pode ver, sim, o Botafogo deixando para fazer algumas contratações, pelo menos as principais, que têm esse potencial de Europa, somente depois do dia 31 de janeiro, quando as principais ligas europeias já fecharam as suas janelas. Isso é algo que pode, sim, acontecer. Ou seja, o que eu quero falar com tudo isso aqui em resumo? Se este for o caso, não se desespere. Se o Botafogo agora em janeiro anunciar 3, 4 reforços e continuar trabalhando ali para, a partir de fevereiro, acrescentar novas peças, é um modelo normal. A torcida tem que entender que, às vezes, você precisa ter paciência para conseguir a contratação que você mais deseja. E vamos combinar? Não dá para duvidar da capacidade do Textor de conseguir aquilo que ele quer. Já ficou mais do que provado isso, né? Eu tô muito na expectativa pelos novos jogadores, quem vai ser, como é que vai ser o nosso elenco. Vai ser muito bacana a gente ver tudo prontinho, montadinho. Mas até o dia 28 de fevereiro, muita água para passar debaixo dessa ponte. E a gente, claro, tem que ter tranquilidade. Essa é uma parte preponderante. Vai ter o jogo contra o Flamengo, certamente a gente vai ter um time e um banco com boas alternativas, mas ainda não será o Botafogo versão 2025. A mesma coisa a gente pode falar, de repente, para os confrontos contra o Racing, na Recopa Sul-Americana. Não necessariamente vai ser já o Botafogo versão 2025. Então, assim, tem muita coisa para acontecer, mas eu acredito que é algo para a gente ponderar. Os impactos da janela europeia na busca de reforços que o Botafogo realmente quer trazer para aumentar a qualidade do nosso elenco e, claro, manter o Botafogo lá no topo. Quero saber a sua opinião sobre isso. Tu acredita que algo assim pode acontecer ou você prefere acreditar que agora em janeiro as coisas vão movimentar e o Botafogo vai contratar 6, 7 jogadores só agora nesse período? Eu tenho para mim que não, mas deixa o comentário aqui embaixo. E lembre-se, claro, né? 22h05, eu e Ricardo Zambuja estaremos aqui ao vivo para poder trocar aquela ideia com a galera do chat. Você, claro, é nosso convidado. Beijo no coração, até daqui a pouco. Por hora é só. Fui!